Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, uma edição especial que chega neste sábado de final de Champions League. Nós temos um campeão europeu que não é novo, porque pela primeira vez em muito tempo nós temos um bicampeão europeu. Lógico, nós tivemos o tri do Real Madrid do Zidane, mas a gente geralmente tira o Real Madrid das estatísticas de Champions League porque eles dão uma viciada, né? É completamente fora da curva. Mas tirando o Real Madrid, o último bicampeão foi o Milan, lá em 89 e 90. E agora o Paris Saint-Germain também é bicampeão, um clube que foi ali fundado nos anos 70, teve seus momentos de glória, no próprio ali anos 70, 80, depois nos anos 90 com o Raí, e foi erguido pelo Qatar no começo da década passada, uma injeção muito grande de dinheiro, demorou uns 15 anos para entender como fazer futebol, e quando entendeu, está fazendo com um nível de excelência até assustador, da qualidade técnica dos jogadores, da integração coletiva, do trabalho do Luiz Henrique, jogadores jovens, né, que ganham chances no PSG e que estão se desenvolvendo. É o melhor time do mundo. Era claramente na temporada passada, nessa temporada demorou um pouco para engrenar, teve problemas físicos, eles até voltaram nessa final, né? O Kvaratskhelia estava claramente esgotado quando foi substituído, o Dembélé deu uma sentida ali no fim do tempo normal, teve que ser substituído também, e o PSG conquista novamente a Champions League. Felipe Lobo. Salve, boa tarde aos amigos e nossas amigas que também nos acompanham. É um título de um time que ainda não dá para chamar de uma era do PSG, mas é um momento de dominância do PSG. A gente viveu alguns momentos, né, Bonsa, que trabalhando no site, uma das coisas que a gente falava em alguns momentos, você citou o Real Madrid, é que assim, às vezes a gente torcia contra o Real Madrid, não exatamente porque a gente odeia o Real Madrid, não é nada disso, mas quer dizer, talvez você um pouco em alguns momentos, mas, mas só momentos muito específicos. Eu tenho motivos. Mas eu digo pelo seguinte, porque quando a gente está trabalhando, né, a gente trabalha com isso há muito tempo, às vezes as histórias ficam meio repetidas, e o Real Madrid se tornou um pouco repetitivo nisso, né? O PSG tá com cara de que a gente vai viver aquilo que a gente viu de 2014 em diante, né? Que é o Real Madrid que, assim, todo ano tá na semifinal. Às vezes não ganha, porque não vai ganhar todo ano. Mas tá com cara de um time que é jovem ainda, não é? Você mesmo colocou na nossa newsletter dessa sexta-feira que o Marquinhos é o capitão do time e é o mais velho, tem 32 anos, quer dizer, não é nem um super veterano ainda no futebol atual, consegue atuar até os 35, 36 anos, quase todo mundo joga, assim, é raro um jogador se aposentar antes disso, então a gente está falando de um time jovem. Então, a gente não faz os textos de campeões na newsletter com a mesma frequência, né? A gente tem uma frequência muito menor na newsletter do que no site, que a gente fazia 18 textos no dia, mas eu tendo a achar que o PSG vai ser um time que nós vamos falar por muito tempo ainda, porque tudo indica que eles vão dominar. E para terminar, uma coisa, se os cataris soubessem que era só contratar o Luiz Henrique, talvez eles tivessem feito antes, né? Não é só contratar o Luiz Henrique, né? Eu acho que ao longo da era Qatar eles tiveram treinadores competentes, né? Começa, inclusive, com o Carlo Ancelotti. Inclusive, eu li um texto que o Ancelotti meio que desiste do PSG, ele só fica uma temporada no PSG, e no meio dela
Acho que foi depois de um jogo na Champions League, o PSG já estava classificado, o time perdeu, e as críticas da direção foram tão fortes para um jogo que na prática não valia nada, que o Ancelotti virou e falou: eu não quero estar aqui. Depois teve a fase técnico local, né, com o Laurent Blanc, aí você teve Tuchel, teve Pochettino, teve o Unai Emery, todos bons treinadores, né, alguns ótimos treinadores que tiveram dificuldades de lidar com o projeto do PSG, né? Eu acho que o Luiz Henrique está numa primeira prateleira nesse momento, talvez o melhor técnico que o PSG tenha contratado, mas eles tiveram outros competentes que não foram necessariamente não falharam necessariamente pela qualidade do seu trabalho, mas porque o PSG não dava condições para ele de ter um projeto esportivo coerente. E isso foi dado ao Luiz Henrique, né? Além da qualidade do Luiz Henrique como técnico, ele recebeu meio que carta branca para, tá bom, vamos fazer um time, né? Que é uma coisa que a gente sempre cobrava do PSG, até porque eu tiro muito sarro de um comunicado do Kelaif dizendo: agora nós vamos montar um time, e era o ano 11 do projeto. E aí, tipo, o que vocês estavam fazendo até agora? Eu até vi no Twitter uma analogia que eu achei interessante, né? Que antes o PSG montava time que nem se faz, tipo, elenco da Marvel, sabe? Você, tipo, vai contratando várias estrelas e só coloca ali pelo valor. E aí, de repente, ele decidiu fazer um filme indie, que é tipo, eu preciso de um cara que faça esse papel. Então eu vou trazer o melhor ator possível para esse papel. E é isso que o PSG começou a fazer, né? Continuou gastando, mas o dinheiro foi: quem quer? Eu preciso de um volante que faça isso, então eu vou pagar o que for necessário para ter o João Neves. Tipo, não importa, ele faz a função que eu quero, então eu vou contratar. Precisa de um ponto esquerda, eu vou contratar, não vou contratar o Mbappé, eu tinha um Mbappé, né? Mas tipo, eu vou trazer o Kvaratskhelia, que não só faz essa ponta esquerda, como também pressiona, como também participa do jogo coletivo. Então foi assim que o PSG conseguiu construir esse time. Até a média de idade do PSG é igual a do Arsenal, praticamente, né, dos titulares. 25,8 anos do PSG, 25,6 do Arsenal. O Arsenal também é um time que está no começo, né? Também é um time que tem poucos veteranos, né? Os dois jogadores com mais de 30 anos são o Raya, que é o goleiro, então tanto faz, o Trossard e o Norgard, né? O Norgard é um reservão, o Trossard é semi-titular, foi titular na final, mas entra bastante no time. O resto do time é de 29 anos para baixo. E o PSG é a mesma coisa. Você citou o Marquinhos, tem 32, mas os outros dois que tem 30 são o Safonov e o... Peraí que o Transfer Market ficou louco aqui. Mas é o Safonov e... Não, Safonov não. O Safonov tem 27. O Lucas Hernandes e o Fabian Ruiz. E o Ousmane Dembélé tem 29. Né? Então são dois times que estão, pelo menos para 2 ou 3 anos, eles já estão armados, né? A questão de fazer ajustes aqui ou ali. O que poderia quebrar o domínio do PSG, ou uma possível dinastia do PSG, é o Luiz Henrique ficar entediado e falar: eu quero fazer outra coisa, e aí vem outro treinador que não consegue manter os mesmos padrões. Não sei, o Luiz Henrique, ele não é tipo o Bielsa, mas ele também não é o cara mais tipo normal do mundo, né? Ele tipo pedala 115 quilômetros um dia de folga. Então eu tenho receio com essas pessoas. Então, tipo, pode ser que ele queira fazer outra coisa, né? Mas enquanto tiver ali o Luiz Henrique com essa estrutura, o PSG tende a ser muito forte. A gente está aqui com o Paulo Cordeiro, que já está esperando o nosso debate, o Igor Puccini também por aqui, o Alan Freires, só citando o nome do Luiz Henrique, e perguntando se dá para colocar o Luiz Henrique na prateleira Klopp e Guardiola. Eu colocaria um pouquinho abaixo, só por causa de trabalho, de amplitude de trabalho, né? Assim, o Guardiola e o Klopp, eles comprovaram que em qualquer lugar eles fazem isso, né? Eles fizeram mais de uma vez, né? O Luiz Henrique tem um bom trabalho no Barcelona, um bom trabalho na seleção, mas o grande trabalho dele é o PSG. Eu imagino que se ele for para outro clube e fizer a mesma coisa, aí já dá para colocar nessa mesma prateleira. Vamos falar um pouco sobre o jogo? Sim, do ponto de vista de que houve um, né? Porque foi um jogo bastante curioso, digamos assim. A gente esperava um ataque contra a defesa, né? Eu até coloquei também na newsletter e era o prognóstico para o que seria essa partida. O Arsenal defendendo mais, o PSG atacando mais.
quando sai um gol tão cedo, as duas propostas se intensificaram. E não só se intensificaram, mas elas levaram os dois times a se retrair. E até no lado do Arsenal, isso foi visualmente claro, né? Era um time fisicamente retraído. Mas mesmo no lado do PSG, que teve a posse de bola, foi um time que se retraiu dentro da sua proposta. Porque ele tinha a posse de bola, ele circulava, mas ele não arriscava. Ele não forçava, né? Ele teve a consciência de que se eu acabei de levar um gol, tá 1-0, se eu erro um passe e tomo um contra-ataque, aí acabou o jogo. Aí voltar de 0-2, assim, a gente não tem o Sami Hyypiä, sabe, para fazer uma grande virada nessa final de Champions League. Então, o PSG andou por muito tempo com uma posse de bola muito cautelosa. E o Arsenal tava, tipo, na dele, né? Até no primeiro tempo, quem teve mais escapadas perigosas após o gol foi o Arsenal. Teve ali uma com o Havertz, né, que é bloqueada pelo Marquinhos, que eu não sei exatamente se ele falha no primeiro gol, mas ele estoura em cima do jogador do Arsenal, né, e a bola sai no contra-ataque com o Havertz. Então, durante muito tempo, foi esse o cenário do jogo. E isso gerou um jogo bem morno, né, Lobo? Um jogo bem morno. Eu não acho que foi falha do Marquinhos, mas ele claramente deu azar e ele muitas vezes dá azar, né? Também eu entendo quem diz que ele é um pouco azarado, um zagueiro que chama um pouco de azar. Às vezes acontece, mas eu não acho que ele falhou, não. Ele deu muito azar porque a bola foi estourada para frente e bateu no Trossard e sobrou exatamente no Havertz, né? Podia ter estourado para qualquer lado ali. Mas depois ele faz uma intervenção muito importante no próprio Havertz, né? Num lance bem importante. Mas eu acho também que o jogo foi exatamente o que você falou no nosso último podcast, foi ataque e defesa, a gente já tinha falado um pouco sobre isso aqui. Eu acho que a defesa do Arsenal foi muito testada e passou no teste, porque o gol que sofreu foi um gol de pênalti, num lance que, claro, é evidente que é uma falha forçada, porque você fica ali o tempo todo no campo de ataque. Então, eventualmente, uma tabela acontece aquilo, né? O Kvaratskhelia recebeu na frente, ele é mais rápido do que o Mosquera. O Mosquera, a gente falou também, era o ponto fraco da defesa, o lado direito, e ficou claro que o Timber acabou o jogo muito desgastado, então claramente ele não tinha condição de jogar os 90 minutos, né? Por isso que ele só entrou no segundo tempo, e entrou justamente porque o Mosquera já estava amarelado, né? Então, e depois do pênalti ainda, teve gente que pediu pênalti, que pediu cartão. Se falou um pouco na transmissão, mas acho que é importante dizer que existe uma orientação no pênalti, né? E que quando há uma disputa de bola, né, você evite dar o cartão, a não ser que seja um lance de puxão de camisa ou um lance que a falta é claramente intencional. Então, quando o jogador, enfim, dá um soco, uma agressão, enfim, um ato disciplinar, ou que a bola não está em disputa, né? E até gerou um debate no nosso grupo de membros que tinha gente achando que não teve disputa. Não, teve disputa. A bola estava em disputa. É que o Mosquera ele errou o desarme. ele é mais lento do que o Kvaratskhelia. É. Ele tentou fazer o que o Gabriel Magalhães fez no primeiro tempo, né? De colocar a perna na frente e tocar a bola, mas ele não conseguiu, porque o Kvaratskhelia é mais rápido, e foi mais rápido ali naquele lance. É normal, tomou o gol. Depois disso, acho que o jogo abriu um pouco, mas abriu um pouco. Aí o jogo começa, né? Aí se tornou um pouquinho melhor. Mas assim, a gente precisa dizer também que os jogadores de meio para frente do Arsenal, exceto o Rice, que acho que foi excelente no jogo todo, não fizeram uma boa partida, né? Acho que então, mesmo... Mas é que assim também, Lobo, tem uma coisa que acontece quando você fica com 20% de posse de bola, é que os seus atacantes ficam sem ritmo, né? Aí a bola chega e eles falam, meu Deus, o que é isso? Eu tava praticando atletismo até agora. E aí, de repente, eles têm que fazer alguma coisa. Aí o domínio sai um pouquinho errado, o passe sai um pouquinho errado. É muito difícil jogar quando você, tipo, pega na bola uma vez a cada 30 minutos. Então,
também é parte da proposta que o Arsenal teve nessa partida. É verdade, mas era um cenário que eu tenho. Se a gente sabia, e o Arteta com certeza entende, estuda e tem mais dados do que a gente para saber, ele certamente sabia que o cenário seria esse. Então, uma coisa que eu reparei, que foi algo que a gente falou muito ao longo da temporada, e que, assim, é um problema. Não quer dizer que ele seja jogador inútil, mas a gente está falando do Gyökeres. O Gyökeres entrou, e aí, assim, o Havertz, a minha sensação é que o Havertz é titular nesse jogo, porque ele faz uma coisa que o Gyökeres não consegue fazer para esse time: receber uma bola longa de costas. Ele domina a bola. O Gyökeres não domina nenhuma bola de costas. Toda a bola que ele recebe de costas, ele ganha no corpo, porque ele é grande, mas ele tenta o passe de primeira, assim, tenta dar um tapa, e assim, quase sempre um tapa ruim. Não é que não seja bom dar um toque de primeira, mas tem que ser quando existe uma possibilidade disso. Me parece que ele não consegue dominar a bola, então ele já tenta fazer alguma coisa antes de dominar. Isso é ruim, porque em vários momentos que o Arsenal precisou sair longo, né? E saiu longo quase todas as vezes, né? Porque sabia que se saísse curto, a pressão do PSG é uma das mais insuportáveis, né? De se aguentar, né? Talvez essa e o do Bayern de Munique sejam as duas piores para você sair jogando curto, né? Então o Arsenal buscou mesmo a bola longa, mas precisava que o seu centroavante conseguisse dominar a bola e segurar um pouquinho, né? E aí segurar um pouquinho não é só o domínio, porque é importante, evidentemente, e o Gyökeres não conseguiu fazer, mas também escolher a próxima jogada, né? O que você vai fazer? Dominou a bola, você vai escolher, você pode dominar e jogar nas costas do adversário com alguém que está correndo. Você pode dominar e tocar para trás, pode tocar para o lado. Fazer essa escolha é importante. Eu acho que o Havertz fez melhor isso enquanto esteve em campo, enquanto exerceu esse papel, porque ele conseguia trazer um pouquinho o Arsenal para o jogo em alguns momentos. Não foram muitos ataques, o Arsenal não conseguiu exercer, eu acho que as armas que tem. O Saka, por exemplo, acho que teve algumas oportunidades no segundo tempo, principalmente, de ter uma bola ali no lado do campo. Nunca estava nunca estava no mano a mano, mas tinha algum espaço. E ele não conseguiu fazer. Eu acho que quem fez melhor isso foi o Trossard, do outro lado, quem conseguiu melhor trabalhar as jogadas, porque mesmo o Eze, quando entrou, também não entrou bem, não conseguiu trabalhar as jogadas bem, errou muitos passes. Então, eu acho que o que você falou do PSG ser mais conservador, e acho que foi mesmo, não teve jogadas arriscadas, especialmente do Dembélé, por exemplo, que é um jogador que hoje tem atuado mais centralizado, e ele costuma arriscar mais, né? Arriscar em chutes às vezes meio improváveis, sim, ou até em movimentação, né? De arrancar. Por exemplo, o Dembélé faz uma coisa que ele costuma carregar muitos jogadores para fora da área, né? Como ele não é um centroavante, ele sabe que ele não vai brigar pelo alto, na força, ele às vezes arrasta o zagueiro para deixar espaço para o Doué entrar, ou para o Kvaratskhelia entrar. E ele não fez muito isso, né? Ele não veio para aquela bola na intermediária para ajudar o João Neves, por exemplo, recebeu uma bola por ali. Então, me pareceu que eles ficaram muito mais postados do que o normal, né? Eles trocaram de posição bastante, né? O Dembélé ia indo para a direita, o Doué para a esquerda, o Kvaratskhelia para a direita. Teve um momento ali no primeiro tempo que o Kvaratskhelia estava mais de meia direita, até nem tanto de ponta direita, mas ele estava completamente fora, né, da posição em que ele geralmente joga. Eu acho que no geral também não foi um dia em que os jogadores do PSG não estavam particularmente inspirados do ponto de vista técnico mesmo, né? É um time muito, muito técnico, talvez seja o time mais técnico da Europa. E eles estavam errando gestos técnicos, errando dribles, né? Você via tentativas do Kvaratskhelia de dar um calcanhar, do Doué ali de dar um drible, e não estava encaixando. Em parte porque o Arsenal realmente não deu espaço, né? A defesa do Arsenal foi muito boa mesmo a partida inteira, a temporada inteira e a partida inteira. Mas o PSG também não estava encaixando todas as suas jogadas. Então se criou um grande impasse, né? A partir do gol, o cenário muda, porque aí o Arsenal tem que sair, né? Até a transmissão criticou o Odegaard e eu fiquei pensando, mas o que ele poderia fazer, né? Se o Arsenal, quando recupera a bola, estica, basicamente a função do meia é esticar, né? Então ele não teve tempo para articular nada, ele não teve oportunidades para articular as coisas.
E aí, no segundo tempo, depois do gol, o Mosquera sai imediatamente, né? Até porque ele já estava amarelado. Aí ele faz o pênalti, fica todo mundo. Será que ele vai ser expulso, tudo mais? E aí ele sai. E aí o PSG começa a ter mais espaços para contra-atacar, né? O que é curioso até, porque é um PSG que teve o domínio da bola, mas ele criou suas melhores oportunidades em contra-ataques, né? O que até justifica um pouco a postura do Arsenal, porque todas as vezes que o Arsenal foi e o PSG contra-atacou, o PSG criou suas melhores jogadas. A excelência da defesa do Arsenal, você pode ver no fato das melhores chances do PSG terem sido todas de contra-ataque. O PSG não criou uma chance clara contra a defesa postada do Arsenal. Quando tava naquele meia quadra, sabe? Quando é tipo o PSG com a bola e o Arsenal postado. Não saiu nada. As chances que o PSG teve de ganhar com bola rolando foram a arrancada do Kvaratskhelia, que foi a arrancada mais lenta da história, né? Tipo, ele dava para ver que ele estava cansado, né? Ele estava ganhando, mas ele estava sofrendo para chegar até o outro lado do gramado. E as duas do Barcola, né? Uma ele estica demais, a outra ele bate para fora. Tirando isso, o PSG não teve criação. Então, assim, nas propostas, até concedo que a proposta defensiva do Arsenal foi superior à proposta ofensiva do PSG. É que o Arsenal não teve mais nada do outro lado, né? O Arsenal não teve nada ofensivamente. Você falou que o Arsenal não tentou sair jogando, isso é fato, né? O Beckler deu a estatística no começo da prorrogação, acho que era 95 minutos, o Raya tinha dado 30 passes e 28 tinham sido bolas longas. E aí o que você faz? Joga a bola lá na frente, aí o Gyökeres ou algum outro jogador mais alto do Arsenal divide pelo alto, e aí vê se a bola cai com o Arsenal, eles tentam atacar. Se a bola cai com o PSG tem que contra-ataca. E durante muito tempo o jogo foi isso. Então, faltou um pouco as opções de saída. Porque não tem nenhum problema ter um esquema defensivo e ter uma estratégia defensiva, e eu concordo que entre as duas estratégias, a do Arsenal saiu vencedora no jogo, né? A defesa do Arsenal se impôs em relação ao PSG. As chances claras que o PSG teve foram todas depois do empate. As chances realmente perigosas, né? Porque antes realmente o Arsenal não estava deixando nem o PSG chutar no gol, né? Assim, estava muito difícil para achar uma chance. Por tudo isso que a gente falou, o PSG também sabia que, embora o Arsenal não tenha conseguido montar uma estratégia de contra-ataque tão boa, que não funcionou tão bem, não causou tantos problemas, mas sabia que era essa a estratégia. Então sabia que um erro de passe ali poderia gerar um contra-ataque e que seria perigoso. Eu acho que aí é o principal ponto. Eu acho que o PSG teve paciência para lidar com essa situação, mas não achou muitos caminhos. E até o Beckler falou durante o jogo, ainda no primeiro tempo, que talvez o PSG precisasse recuar e ter menos a bola justamente para forçar o Arsenal a sair. Talvez, enfim, jogar um pouquinho menos com a bola para tentar puxar o Arsenal para fora da defesa. Porque se você vira ali a maior parte do tempo, e no segundo tempo especialmente, os 10 jogadores de linha do Arsenal estavam numa diferença ali de poucos metros, né? De coisa de 30 metros. Tinha todos os 10 jogadores do Arsenal ali. O último, que era o Gyökeres, estava na intermediária defensiva, né? Então, o time estava muito compactado e estava muito difícil para o PSG sair. E, de novo, não há nenhum problema nisso. Mas quando o Arsenal recuperou a bola, poucas vezes fez a defesa do PSG sofrer. E esse é o maior problema. Porque quando você tem uma estratégia dessa, você precisa, toda vez que você recupera a bola, o adversário tem que ficar suando. Tem que ficar tremendo de medo de você acertar o contra-ataque. A gente falou algumas vezes aqui, o Real Madrid já adotou essa estratégia, não com uma defesa tão forte, mas uma estratégia mais defensiva, com mais postada no seu próprio campo, para explorar o Vinícius no contra-ataque, o Mbappé, enfim, jogadores que são muito rápidos, e conseguiu fazer isso muitas vezes. Durante algum tempo, até principalmente antes do Mbappé chegar, que o time estava um pouco mais ajeitadinho ali taticamente, era um time com um contra-ataque que era infernal, assim, infernal.
lidar com o Rodrigo e Vinícius no contra-ataque era horrível. E até um outro momento que a gente tava, já que a gente falou do momento que você odiou o Real Madrid, quando o Liverpool chega nas finais da Champions League, tanto a que perdeu quanto a que ganhou, era o time com o melhor contra-ataque do mundo. Perder a bola para o Liverpool, assim, em qualquer lugar do campo, se fosse no campo de ataque, estava morto. Mas mesmo se você perdesse longe do gol, o Liverpool era muito rápido para acionar seus principais jogadores e fazer você sofrer. Né? E voltará a ser agora. Não era um time defensivo, né? Não era um time como o Arsenal, esse Arsenal, mas era um time que o contra-ataque era um problemaço para o adversário. E eu entendo que você não vai ter um contra-ataque nesse nível sempre, e ok, mas você precisa fazer o adversário sofrer. E assim, é verdade que o PSG não teve chances, muitas chances no jogo, mas o Arsenal também não. Então, aí vira um problema, porque quando empatou o jogo, a sensação era, o Arsenal não vai fazer outro. Muito difícil fazer outro, né? Eu até vi aqui, o Arsenal criou 0.01 de XG entre o fim do primeiro tempo e o fim do jogo. O que é nada, né? Assim, é estatística, blá blá blá, ok. Mas é nada, e bate com o que a gente assistiu. Até no fim do jogo, eu achei que foi quase um episódio de Ted Lasso, sabe? Final de Champions League, último minuto, o Arsenal tem um escanteio. É como, tipo, o Ted Lasso escreveria uma temporada dessas, né? Porque aí no último instante sai um gol de escanteio e o Arsenal é campeão. Com a jogada que eles tiveram a temporada inteira, que eles treinaram e blá blá blá. O Arsenal demorou para ter escanteio, né? Porque é uma coisa também, se você não ataca, é difícil ter o escanteio, né? O time tem que mais ou menos dar para você o escanteio. Chegou a ser 10-0 a quantidade de escanteios do PSG nessa partida. E assim, a questão do contra-ataque é que assim, até tem uma diferença entre contra-ataque e transição, né? A gente às vezes usa como sinônimo, mas tem uma diferença. O que fazia do contra-ataque do Liverpool tão bom, o que faz o contra-ataque do PSG tão bom, é que eles forçam o contra-ataque. Eles não esperam a oportunidade, eles pressionam, roubam a bola e atacam em transição, né? O que o Arsenal estava esperando era o contra-ataque, era lá atrás a bola sobrar e esticar e ver o que aconteceria, né? E aconteceu, saiu o gol dessa maneira, teve até uma outra oportunidade, acho que no segundo tempo, que a bola que também teve uma escapada, mas o Arsenal não pressionou, né? A questão não é marcar baixo, médio, alto, mas é que o Arsenal deixava a bola com o PSG, não estava querendo recuperar, né? O Arsenal entregou a bola para o PSG. As estatísticas de passe são absurdas, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada, mas o PSG tentou 887 passes, o Arsenal tentou 285. Foi mais do que o triplo de passes numa final de Champions League entre dois dos maiores times do mundo, né? Esse é o tipo de estatística que você vê em jogo tipo PSG e Stade Reims, ou Manchester City e Leyton Orient. É esse tipo de jogo que você tem um time com 900 passes contra outro time com 300. A altura dos 38 minutos do primeiro tempo, o Arsenal tinha acertado 45 passes. É basicamente um passe por minuto que o Arsenal tinha acertado naquele momento. Então o Arsenal não quis a bola, ele se colocou nessa posição. De novo, o primeiro gol o deixa confortável a fazer isso, mas também é isso, você se coloca numa posição em que você não pode errar, né? Porque o time que está defendendo o tempo inteiro tem que ser perfeito 100% do tempo. O time que está atacando o tempo inteiro tem que acertar só uma, né? É o inverso, né? Se o time está defendendo erra uma, acabou. Se o time está atacando acerta uma, ótimo. E foi isso que aconteceu. Um desarme um pouquinho errado, o timing um pouquinho errado, um segundo para cá, um segundo para lá, o PSG teve a chance de fazer o gol e empatar. E aí depois disso, assim, teve a oportunidade de ganhar nos contra-ataques, acho que a prorrogação foi como toda a prorrogação, né? Chega uma hora que os times só falam, vamos para os pênaltis, né? E tava ali no fim do segundo tempo, o PSG tava tocando a bola e tava tipo, bicho, sabe? Zero pressão do Arsenal. Zero pressão do Arsenal. E o PSG também tipo, tocava a bola por uns 2 minutos e falava, tá, vai, eu vou cruzar. E aí eles cruzavam e era basicamente isso. E aí foi para os pênaltis.
Nos pênaltis, o Eze teve o erro mais anunciado, né? Eu tava olhando e falava, ele vai errar, né? Porque ele tava daquele jeito bem certo, ele dá uma paradinha e ele bate para fora. O Nuno Mendes foi extremamente zicado pela transmissão. A transmissão passou o jogo inteiro falando, ele é batedor de pênalti, ele é batedor de pênalti. Aí, nunca errou nas disputas. Nunca errou nas disputas de pênaltis, classificou, deu título para Portugal e defende Raia. E infelizmente, né, porque fez uma partidaça, talvez tenha sido o melhor em campo, mas caiu essa maldição nas costas do Gabriel Magalhães, né? Do melhor em campo errar o pênalti, que geralmente é com o atacante, né? Mas o Gabriel Magalhães bateu muito mal e foi o que acabou decidindo. E é duro porque você, assim, tinha outros jogadores para bater, claro, mas o Gabriel é um cara um cara técnico, né? E evidentemente ali na disputa de pênalti, eu nem considero muito um problema a escolha ali, porque minha única questão, que é uma coisa que a gente falou na última Copa, é deixar o seu melhor por último, porque aí ele pode não bater, que foi o que o Brasil fez. Eu entendo que é uma estratégia para evitar esse tipo de coisa, de chegar no último e tem o Gabriel Magalhães para bater, que não é um batedor habitual, mas é pior você não chegar vivo até lá, né? Então, faz parte ali. E é duro, porque pênalti, na transmissão mesmo falaram, e é algo que eu sempre repito, decisão por pênalti não tem como treinar. Não tem como treinar. Você pode treinar bater pênalti, é importante. O jogador pode treinar a cobrança tecnicamente, mas não tem como você simular estar jogando depois de 120 minutos, super cansado, depois de uma temporada inteira, o peso da derrota na sua cabeça, né? Porque é uma Champions League, final de Champions League, e a situação ali não dá para você prever, né? Na hora que você vai bater, você pode estar com o seu time ganhando e o seu erro não pesar, como foi o do Nuno Mendes, ou você pode ser como o Gabriel Magalhães, que se você perder, o time perde o título. É um peso que é impossível simular. Então, assim, a gente já viu vários jogadores que são melhores jogadores e acontecer isso. Eu entendo quem fala, deveria ser outro jogador batendo. Eu até acho que eu entendo, mas não tem muito por onde você escapar. Era o quinto pênalti, né? Então... porque a gente tem essa ideia, tipo, ele é zagueiro, então ele é grosso. Tipo, o gesto técnico de cobrar um pênalti, todo jogador profissional de futebol sabe fazer, assim, sem nenhum problema. No treino, sem batidas, sem acertos. Porque não tem segredo, né? Para um jogador profissional de futebol, acertar um chute dali, com a bola parada, tipo, tranquilo. Você treina para automatizar, né? Justamente para... É o lance livre de basquete, né? Bom, exatamente. Uma comparação. É o lance livre de basquete. Teoricamente é muito fácil para o cara que é profissional, mas é uma situação específica, né? Porque assim, você não treina para aprender a chutar o pênalti. Você treina para automatizar, para aumentar as chances que nesse momento você não sinta pressão, porque é memória muscular. Você confia na memória muscular e bate. Só que é isso, não tem como treinar a pressão. É 100% psicológico o pênalti. É o momento ali, e aí não é de tipo pipocar, blá blá blá. É só que você, na hora, deu uma hesitação, né? Deu um negócio na sua cabeça. Vou bater assim, vou bater daquele jeito, com um pouquinho menos de determinação, e aí a bola sai. Às vezes você pega um pouco errado, né? Basicamente é isso. Você pega um pouco errado, o goleiro cai do lado certo. Por exemplo, no erro do Eze, o Safonov foi perfeito, porque o Eze estava... ele deu aquela batida, eu vou esperar o goleiro cair. Né? Ele dá a paradinha para o goleiro cair. O goleiro não caiu, ele falou, e agora o que eu faço? E aí ele bateu, tentou deslocar demais e mandou para fora. Exatamente. Porque provavelmente ele bateria mais para o meio, né? Exatamente. Porque quando o goleiro cai, você não precisa ter um pênalti certeiro. Inclusive, o do Dembélé, eu notei na transmissão, né? Porque aparece ali os últimos 5 pênaltis, e 4 dos 5 do Dembélé eram no canto esquerdo do Raia. Ele mudou a batida, né? E o Raia pulou para lá, né? O Raia pulou para lá. O Raia pulou onde o Raia sabia disso. Hoje em dia os goleiros sabem, né? Principalmente o principal batedor, não precisa olhar na garrafinha, né? Já falaram para ele,
Dembélé bate na esquerda. O Raya caiu lá. E aí é o jogo mental, né? Porque o Raya deve ter pensado, tá, ele sempre bate na esquerda, mas e se ele mudar agora? Então ele tem que tomar uma decisão. Então ele pulou onde era a probabilidade maior. E o Dembélé, que também sabe onde bate, falou, eu sempre bato ali, mas o Raya vai esperar que eu bata ali. Então eu vou bater no outro canto. Poderia ter dado errado, né? O Dembélé poderia ter batido no outro canto e o Raya falado, não, dessa vez ele vai bater no outro canto. Enfim, é o jogo mental que tem nos pênaltis, é 100% na cabeça. Não é uma questão assim, o zagueiro grosso que não sabe bater pênalti é um estereótipo, é tipo um negócio que nesse nível não existe. Os caras são basicamente meias com a bola hoje em dia, né? Tipo, sair jogando. Como, não meias, mas eles são esses zagueiros construtores, eles têm o domínio, eles têm o passe, eles têm o refino técnico, eles sabem bater um pênalti. É só que a pressão e o momento, às vezes, faz com que você erre. Foi no final, assim, uma decisão muito próxima, né? Até mais próxima do que acho que o jogo em si indicava, né? Assim, de novo, o PSG não teve um volume avassalador, mas foi um time claramente que mais jogou, né? Enquanto o Arsenal ficou mais na defesa. E assim, os jogadores de ataque todos já tinham batido, né? Gyökeres bateu, Madueke bateu, Martinelli bateu, Eze bateu. Então, assim, não é que deixou os melhores batedores já tinham, assim, né? Teoricamente, já tinham batido, né? E é isso, o Nuno Mendes, que é um batedor muito bom, não tinha errado ainda, errou, e porque acontece esse tipo de coisa. Tem um fator que até o Lucas perguntou aqui, se acha que a Copa pode ter afetado o desempenho dos jogadores. Eu acho que não só a Copa, mas assim, você tá cansado, né? Então, assim, no treino, você tá descansado, você tá em condições físicas melhores. Ali é um cansaço mental e físico, né? Então, eu vou lembrar aqui o pênalti mais famoso para nós brasileiros, que é o pênalti do Baggio. O Baggio era um cobrador excepcional de pênalti, mas ele estava machucado, jogando a Copa inteira machucado, com uma lesão muscular leve ali, mas que impedia ele de fazer todos os movimentos. E isso fez. E aí a gente está falando de uma Copa do Mundo, final da Copa, ele não podia perder, tinha jogado 120 minutos machucado. Então, tudo isso influencia, assim. Então, eu acho que a Copa influencia, porque esses caras estão preocupados também. Então, eu acho que até nesse momento de arriscar ou não arriscar, eu acho que até isso entra um pouco em consideração, assim, porque não acho que é consciente, tá? Não é uma coisa assim, não vou arriscar porque tem a Copa, mas eu acho que é inevitável que isso também passe pela cabeça. E até pergunta o Dembélé saindo, pô, não dá para tirar o Dembélé. Talvez ele nem esteja nas melhores condições, jogou o jogo e ele fala, pô, tem uma Copa, assim, não adianta deixar o cara nessa situação, porque talvez ele não vá se matar porque tem a Copa. Então, assim, e não vai se matar porque ele não quer ganhar, mas é inevitável você pensar isso. É inevitável. Né? Não, é que assim, geralmente quando chega nesse jogo, tipo, é o último jogo dos caras, né? É tipo, esse jogo e férias. E isso é muito diferente de você, tipo, pensar, tá, depois desse jogo já tem um mês, né? Pra muitos desses amanhã eu me apresento na seleção. E amanhã eu me apresento na seleção. Tipo, você joga, ninguém fez corpo mole, mas você não dá o último gota de sangue, porque pode ser, tipo, o Kvaratskhelia até, tipo, deu, né? Porque ele vai entrar de férias. Mas e ainda mais o Dembélé, que tem um histórico de lesões, é absolutamente normal, né? Então eu acho até que pode ter tido realmente algum tipo de impacto no desempenho do jogo, ter sido talvez uma rotaçãozinha a menos do que poderia ser numa final de Champions League, quando tá todo mundo dando 200%, porque é isso, e aí tem 3 meses de férias. Em Istambul, foi o Shevchenko que errou o pênalti. No Bayern de Munique e Chelsea, foi o Schweinsteiger que errou o pênalti. No Real Madrid, Atlético de Madrid, foi o Juanfran que errou o pênalti na disputa de pênaltis, mas o Griezmann errou durante o tempo normal, né? Poderia ser o 2-1 do Atlético de Madrid. São jogadores de alto refino técnico, né? Não tem nada a ver. Todo mundo pode errar o pênalti porque tá dentro da cabeça. Em 2008, naquela final em Moscou, o Terry perde o pênalti, é o cara talvez mentalmente mais forte do time. Exato, também. Pois é. Então, é difícil isso, né?
Você achou pênalti no Madueke? O MRPD Silva pergunta aqui, e acho que é uma das últimas coisas que tem para falar do jogo em si, ali naquela jogada do Nuno Mendes. Eu entendo o argumento, porque o Madueke toma a frente, né? E aí você tem a dividida do Nuno Mendes com o Madueke por trás. Mas eu achei que o árbitro manteve o critério que ele estava usando na partida. Ele não estava dando falta com facilidade, né? Teve muita dividida, muita travada. Tipo, o pênalti do Mosqueira foi muito claro. Ele deu uma na perna do Kvaratskhelia. Mas ele teve várias em dúvida não da falta. Em dúvida não da falta. Algumas até dentro da área mesmo, né? Que não teve tantos replays e tal. Então eu acho que ele acabou mantendo esse critério. Mas eu entendo também que foi um lance bem discutível. Eu acho que ficou um pouco no limite. Eu achei pênalti vendo ao vivo e achei que não foi pênalti vendo o replay. Mas não tem uma clareza assim, claramente foi uma coisa ou outra. Para mim, acho que ficou um pouco no limite. Eu acho que um árbitro na Espanha provavelmente daria para ficar assim. Cada lugar tem um pouco o seu estilo. No Brasil, com certeza, esse pênalti seria dado assim. Não vou dizer com certeza, mas é muito provável que desse esse pênalti, porque a gente não permite muito esse tipo de jogada aqui. Mas, como você disse, várias jogadas que foram permitidas durante o jogo, no meio-campo, na construção de jogadas, seriam dadas faltas aqui. Uma das razões da gente ter muita falta jogando no Brasil é porque vários dos lances que hoje foram normais, assim, aqui são dadas faltas, né? Então, várias vezes o Havertz, por exemplo, recebeu de costas e tomou um tranco. Mas assim, é um tranco que é meio no limite. E o juiz não deu nenhum. Não deu nenhum. Assim, a bola. E lá na frente também, o Dembélé tomou tranco, segue o jogo. Não tem, assim, para ele dar falta, tinha que ser algo mais claro. É um critério, ele adotou esse critério. E na Champions, acho que talvez só a Premier League. A Ligue 1, vai. A Ligue 1 também é meio difícil de dar uma falta mais leve, digamos. Mas é assim, os times. Eu não acho que tem muito o que reclamar. Eu entenderia se ele desse o pênalti, mas dentro do que foi o jogo, acho que é compreensível que ele não tenha dado, né? Porque é isso, o pênalti pro PSG foi muito claro, né? Não teve. Na hora apareceu, no replay apareceu mais ainda, então não foi muito discutível, né? O Morales Henrique lembra que foi o Cech que defendeu no Bayern de Chelsea. Sim, às vezes tem o mérito do goleiro também, né? Que um pênalti bem batido mesmo, não tem muito que o goleiro pode fazer, né? Assim, o goleiro tem uma certa limitação quando tá no pênalti. Às vezes o pênalti que você bate 18 vezes, entra 18, 17, mas o goleiro chega numa vez. Mas se você bater bem mesmo, a bola raramente é defendida. O Márcio Vieira, eu imagino que ele está sendo irônico, né? Dizendo que o Ancelotti burro não chamou o zagueiro do PSG, mas chamou o Gabriel Magalhães, que perdeu o pênalti hoje e deu o título para Beraldo o que jogou PSG. de volante. Jogou de volante, Como ele exatamente. tem jogado, né? Agora eu esqueci, ele era volante, virou zagueiro ou ele era zagueiro e virou Não, volante? ele é zagueiro, mas ele tem E sido joga de colocado volante. como volante. Aliás, desde que ele chegou ao PSG, ele jogou algumas vezes de lateral esquerdo e agora Sim. tem sido usado como volante e ele tem ido muito bem nessa função de volante, né? Inclusive, eu acho, considerando o desempenho, e ele não é titular, né? Porque obviamente você tem Vitinha e João Neves, mas quando os jogos que o PSG precisou de um jogador a mais de marcação no meio, ele entrou e fez bem esse que na Espanha eles chamam de pivô, né? O pivô defensivo. Sim. Ele faz muito bem isso no meio-campo. Não duvido ele ser testado até pelo Ancelotti na seleção para o próximo ciclo nessa função, considerando que a gente não tem o substituto do Casemiro, que já vai ser a última Copa dele, né? Tem algumas outras opções, tem João Gomes, tem André, tem André Que essas Santos, foram né? São testadas e ainda outras. não rolou, né? Mas ainda não rolou, mas talvez em outro contexto. O Carlos Marcário tá triste pelo Gabriel Magalhães e foi polêmico. Doué e Dembélé são superestimados. Eu discordo, acho que eles são excelentes jogadores. Inclusive entre os que eu mais gosto de ver jogar
hoje em dia, e ele não arrisca escrever Kvaratskhelia, né? Ele meteu aqui que os bons desse time são Vitinha, Fabian Ruiz e o ponto esquerda. O PSG entrou em um grupo seleto de times que defenderam os seus títulos na Copa dos Campeões ou na Champions League. Eu não vou fazer aquele joguinho que eu peço para você adivinhar, porque você leu a newsletter, né? E eu coloquei lá quais eram os times. Então, deve estar fresco aí na cabeça. Mas o Real Madrid, né, no começo da Champions League, ganhou 5 títulos seguidos ali entre 56 e 60. Aí, logo em seguida, o Benfica, do Eusébio, ganhou 2 seguidos. Aí vem a Inter de Milão, do Heleno Herrera, né, o famoso Catenaccio, também um time histórico. E aí vem o Ajax, tricampeão, o Ajax do Cruyff, que revoluciona o futebol, depois culmina na Holanda de 74, do carrossel holandês e tudo mais. Aí vem o Liverpool, 77, 78, né, o time do Bob Paisley, que foi super dominante no futebol inglês e na Europa. Eu pulei o Bayern de Munique, que foi tri antes disso, o Bayern do Franz Beckenbauer, né, o Bayern do Gerd Müller. Aí vem o Liverpool, que ganha 77, 78, depois ainda ganha 81 e 84. Então, ou 3, agora eu esqueci, mas 3 ou 4. E, então ganha 4 títulos ali em um intervalo muito curto de tempo. Ele é interrompido pelo Nottingham Forest do Brian Clough, e aí vem o Milan do Arrigo Sacchi. Todos esses times têm alcunhas, né? Porque são times históricos. E o Real Madrid do Zidane era o único que tinha feito isso na era Champions League, e agora o PSG do Luiz Henrique também tem o Nottingham faz. Forest, como o Carlos lembrou. Eu citei o Nottingham Forest. Eu falei Nottingham Forest. que o Forest interrompe, né, a sequência do Liverpool. 77, 78 o Liverpool, 79, 80 o Nottingham Forest, depois o Liverpool volta a ganhar em 81. Então esse é o grupo que o PSG está. Luiz Henrique agora está no grupo de técnicos tricampeões, né? Você tem o Ancelotti, que é tetra, e ele está no lado do Zidane, do Guardiola, e tem mais um, que eu agora esqueci. O Bob Paisley. O Bob Paisley que também ganhou 3 vezes. E agora minha pergunta, Lobo, o Arsenal é o maior clube que não ganhou a Champions League ainda, né? Acho que isso não tem a menor dúvida. Acho que sim. Não tem nenhum outro nesse patamar, não, que não tenha ganhado ainda. Acho que o mais próximo é o Atlético de Madrid, mas acho que o Arsenal é muito mais relevante dentro. O Atlético de Madrid é um time muito importante, mas o Arsenal é um dos mais importantes da Inglaterra, né? E nunca ganhou. A Ancelotti, na verdade, tem 5 títulos, né? Ganhou 2 com o Milan, ganhou 3 com o Real Madrid. E, inclusive, essa é a primeira final desde a 10ª, né? Que foi o terceiro título do Ancelotti, que o time que não faz o primeiro gol não ganha o título, né? Que assim, as estatísticas não consideram que foi uma virada do PSG, né? Então as estatísticas porque não foi, consideram... né? Não foi. Assim, meio que foi, né? Ele saiu perdendo e ganhou. Então, ele ganhou, mas ganhou, mas não ganhou o jogo, né? Ganhou a não ganhou o jogo. E o Arsenal, por exemplo, não foi derrotado nessa Champions League. Então, parabéns, né? A virada é ainda mais raro, né? A última virada tinha sido justamente em Paris, quando o Arsenal sai na frente e leva o 2-1 do Barcelona. A gente falou do futuro do PSG, falou do futuro do Arsenal. Eu acho que eu fico curioso para fechar o programa para onde vai o Arsenal do ponto de vista estilístico, né? O que o Arsenal vai se propor a fazer na próxima temporada? Se ele vai continuar nessa pegada de que eu não sei se eu consigo descrever de outra forma, né? Porque é muito desse questão forte, assim, física, e vamos lá arrancar essas vitórias. Ou se, com tirado o fardo do jejum de títulos ingleses, o Arteta vai conseguir, não precisa ser guardiolismo, não precisa ser clopismo, mas fazer o time ficar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais de recursos com bola rolando, ser um pouco mais agressivo, né? Talvez ele seja obrigado a isso, se a Premier League mudar as orientações para os escanteios.
Então, a minha curiosidade, acho que até a gente pode pegar algumas dicas pelo próprio mercado, é qual que vai ser o estilo de jogo do Arsenal na próxima temporada. Eu imagino que eles vão manter a maior parte do elenco, mas quem que eles vão contratar e como que eles vão se propor a jogar. Eu acho que é inevitável que venha uma mudança, porque esse estilo ficou muito sofrido no final da temporada, né? O time poderia ter ganhado esse título inglês, por exemplo, com mais facilidade se tivesse maior capacidade de criação de jogadas nesse último terço. Eu acho que sofreu muito por isso. Mesmo nos jogos em que dominou o adversário, adversários menores, mais fracos, o Arsenal sofreu muito para fazer os gols. E isso é um problema, né? Você precisa... os jogos que você é melhor, você precisa garantir que vença, né? Os melhores times fazem isso. E até, que é uma coisa também que se fala muito nos jogos, né? Em jogos como esse, final de Champions, ou um jogo de 2 pesos pesados, né? Você vai ter momentos que o adversário vai ser melhor. E aí você tem que segurar. E nos momentos que você é melhor, você tem que marcar. Você tem que fazer o gol. E o Arsenal tem dificuldade de fazer isso. Consegue segurar bastante, como segurou o PSG. Nenhum time nessa temporada conseguiu fazer o PSG sofrer tanto quanto o Arsenal. O Arsenal fez o PSG passar por apuros. E eu tô dizendo agora, né, dessa fase final, que o PSG é um time muito melhor, porque se a gente considerar o PSG de setembro, o PSG de setembro não era esse time agora, né? Eu acho que o ponto é esse. O Arsenal vai precisar resgatar um pouco do que foi no começo da temporada, que era um time que tinha mais opções, que colocava mais o Odegaard no jogo, uma coisa que você citou bastante. Se você tem um jogador como o Odegaard, você precisa que o jogo passe pelo meio campo, né? Não dá para ser o tempo todo passando pelo alto, você precisa ter um jogo mais construído. E até porque, por exemplo, o Declan Rice é um jogador que se beneficia disso, né? Os melhores momentos do Declan Rice ofensivamente foram quando o time passava mais pelo meio campo trabalhando as jogadas, né? Ele fez muitos gols de fora da área, aparecendo ali na entrada da área, e chegando no ataque com perigo. Mas como o Arsenal não tem jogado pelo meio campo, né? Então isso virou um problema. Então acho que é inevitável por isso, porque desse jeito o Arsenal não vai conseguir o mesmo sucesso, né? É impossível. Então Exato. vai precisar mudar. Eu não sei se é uma questão de mercado, assim, talvez acho que vai precisar contratar, porque tem jogadores, vai ter saídas, né, e tudo isso. E acho que você tem razão quando diz que onde eles vão contratar, que tipo de jogador eles vão contratar vai dar algum indicativo, mas eu acho que passa por melhorar esses mecanismos também. Por exemplo, conseguir sair de pressão quando precisar sair jogando mais curto. Você precisa saber então, fazer isso. teoricamente, Né? O Zubimendi foi isso, né? O Zubimendi ele chega para o Arsenal e as comparações na época eram: ele é o sucessor do Busquets, né? Porque o jeito como ele mexe o corpo, como ele domina a bola, o domínio orientado, né? Como ele consegue fazer aqueles movimentos do Busquets, que é justamente para sair de pressão. Só que não adianta se você não tenta, né? Assim, a questão não é você ter ou não um jogador, assim. Quando vi 30 passes do Raya, 28 foram bolas longas. Aí o que o primeiro volante do Arsenal tá fazendo? Ele tá com torcicolo, porque ele tá, tipo, vendo a bola passar por cima dele, né? Então, você tem que tentar. Você tem que ver se o Zubimendi consegue fazer isso, né? E lógico, ele consegue, né? Tipo, não é que o Arsenal joga assim todos os jogos, né? Não é que na Premier League também era bola nos Jóqueres. Tipo, eles saem jogando, eles sabem fazer isso, só que precisa fazer num nível de final de Champions League se você quer ganhar a Champions League. Precisa conseguir fazer isso contra quem melhor faz pressão no mundo, que é o Exatamente, contra quem PSG. melhor pressiona. Se você quiser fazer o seu jogo, né? Claro que não precisa ser o tempo todo, né? Você não precisa sair o tempo todo jogando, mas você precisa ter alguma alternativa, justamente porque se torna mais fácil te marcar se você só tem uma jogada e se você só consegue sair jogando de um jeito. Então é muito mais fácil. Até para fica mais aleatório, né? Você dá um chutão, aí você não sabe, a bola pode bater na cabeça do Jóqueres e ir pro jogador do PSG ou do Arsenal. E aí é tipo, você fica jogando cara ou coroa o jogo inteiro. E para pegar o exemplo, quem hoje tem sido digamos, o sucessor do Busquets no Barcelona é o Bernal, que é um jogador que tem muito potencial, tem mostrado isso, mas é isso, eles
o Barcelona tenta até, às vezes, excessivamente arriscado a saída, né? Mas sai bastante da pressão, porque o time é treinado para sair dessa pressão, mesmo em momentos de um time pressionando muito alto e muito forte. Vai precisar ter essa alternativa. Eu acho que é importante ter outras alternativas. Você não pode ser, por exemplo, o Brasil, em determinados momentos, ficava muito preso à saída de bola com o Daniel Alves, do time do Tite de 2018. Saía muito pelo lado direito. Porque o Daniel Alves, naquele momento, né, era um jogador que dava uma saída. Só que se você só tem essa jogada, fica muito fácil te marcar, né? Porque se você sempre vai sair daquele lado, não dá para ser assim. Então, eu acho que tem esse aspecto. O Arsenal precisa ter mais variação de jogadas ofensivas, né? Porque senão o time vai sofrer mesmo. E aí tem uma questão que eu não sei se o Gyökeres era o melhor jogador para você ter no time para fazer o que você quer fazer. Mas agora você já tem. Então, também acho que precisa, já que você tem, se você quer manter o Gyökeres, e eu imagino que sim, precisa alimentar mais esse jogador, né? Alimentar de jeitos diferentes. Não precisa jogar que nem o Sporting jogava, porque são outros times, mas não dá para o Gyökeres ficar com a única função sendo buscar a casquinha no alto para tentar sair jogando, né? Ele precisa receber mais a bola onde ele é bom, que é dentro da área, né? Assim, outra ilustração disso, né? Os números do Saka no jogo, que é o atacante mais talentoso do Arsenal, né? O líder do ataque do Arsenal. Ele deu um chute, o chute bloqueado, 0.01 de XG. Ele tentou dar 8 passes o jogo inteiro. Ele ficou quase e acertou 4 passes. Ele deu 2 passes no campo do adversário e 2 passes no seu próprio campo. Ele deu um cruzamento e não acertou. Ele, sim, basicamente ele só correu, né, o jogo inteiro. Isso que é um dos problemas. O Márcio Vieira lembra aqui que o PSG... Oi, pode falar. Não, rapidinho do PSG, assim, se o PSG melhorar, eles dominam a Europa, né? Assim, vão dominar com tranquilidade. Porque é claro que dá para melhorar, tem coisas que podem ser melhoradas, mas eu acho que é muito mais uma questão de, por exemplo, ter um centroavante melhor do que o Gonçalo Ramos para fazer o ataque e você ter uma alternativa diferente. Sim. Não e talvez você tenha uma opção ao Fabian Ruiz, que eu acho que não tem um substituto do mesmo estilo, não é nem a qualidade, é o estilo dele, é muito único nesse time do PSG. Não sei se eles conseguem um substituto desse, mas assim, o time já é muito bom e é muito jovem, né? Então não tem grandes pontos negativos, né, Bons? Assim, se eu assumo o PSG no Futebol Manager, não sei por que eu faria isso, né? Mas eu começo um save com eles. Profundidade de ataque, né? Que você tem o Barcola para as pontas, o Gonçalo Ramos e garotos, né? O Mayolu, o Mibaye. Que legal, dá oportunidade para garotos e tal. Mas às vezes quando você precisa, inclusive nessa final o Luiz Henrique não usou, né? Mas assim, mais um atacante melhorzinho do que o Gonçalo Ramos e um reserva para o Hakimi, principalmente. Porque o Hakimi tem se machucado demais. E aí o Zaire-Emery cobre muito bem. Só que, primeiro, ele também é a primeira cobertura do meio-campo. Então, tipo, meio que não dá. E ele é muito bom meio-campista, né? Ele é muito bom meio-campista. E ele tem outra característica na direita, né? O Hakimi é uma flecha ponta, na direita. Ele é um trem na direita, ele é um ponta. O Zaire-Emery é outra coisa. Então, acho que eu contrataria um lateral direito que é mais próximo do Hakimi para ter essa apólice de seguro ali. E no meio campo também, um meia, tipo, você tem o Zaire-Emery, que pode cobrir as 3, e talvez um meia mais armador também, mais na pegada do Fabian Ruiz, que também teve lesões essa temporada, né? Ficou fora os 3 meses no começo do ano, não estava no seu melhor, até foi um dos primeiros substituídos, mas é basicamente assim, periferia do elenco, né? O time titular vai ser o mesmo time titular na temporada que vem. A menos que coisas extraordinárias aconteçam, vai ser Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Dembélé, Kvaratskhelia e Doué. Talvez, assim, acho que o goleiro tá meio assim, a gente vai... Porque o Safonov ganhou a posição, né? E também, assim, o Safonov, para usar outro termo de futebol manager, é tipo excentricidade 15, né? Assim, não sei se você
é o goleiro dos sonhos, né? Então talvez um goleiro tipo o Donnarumma, sabe? Que vem e resolve a posição, pode ser o caminho que o PSG tome na próxima temporada. Porque alguém que seja mais incontestável, né? Porque O Chevalier era para assim, fazer isso e não conseguiu, né? ele não conseguiu, ainda tem idade para isso, né? Talvez também não estou dizendo que é necessário. Acho que você pode dar outra oportunidade para o Chevalier e ver se ele se firma, né? Mas é uma posição em que tem margem de melhora. Se você quiser ir ao mercado trazer um goleiro melhor, dá para encontrar goleiros melhores. Agora, posso te fazer uma pergunta, Bonsa? Claro. Considerando, claro que os dois times vão mudar, mas o Arsenal, quão perto você acha que o Arsenal está de chegar às fases decisivas de novo? Não digo ser campeão, porque isso é aposta, mas de chegar longe de novo, chegar, por exemplo, no terceiro ano seguido na semifinal. Eu acho que ele tá perto. Eu acho que ele tá perto. Até porque para mata-mata funciona muito bem, né? É muito eficiente para mata-mata. Se você não leva gol no mata-mata, e o Arsenal realmente é muito difícil de levar gol, você no mínimo tá na eliminatória, né? Eu acho que é fato também que nesse ano pegou um sorteio que não foi o mais difícil, né? Era o time mais poderoso de todos, que enfrentou, até pegou 2 de grandes ligas, mas não os dominantes dessas ligas, né? Pegou o Leverkusen, que tá numa temporada complicada, pegou o Atlético de Madrid, foi super próximo, mas eu acho que tá próximo. Eu acho, sinceramente, que talvez mais para a Premier League é necessário você dar uma soltada, porque até pela exigência física e mental de jogar dessa maneira, é difícil encarar mais 38 rodadas disso, já tendo conquistado o título, né? Então, sem essa motivação extra de tipo, putz, a gente vai entrar na história do Arsenal, a gente vai quebrar o jejum. Tipo, legal ser bicampeão, lógico, mas é outra coisa. Então, acho que principalmente para a Premier League, precisa encontrar um meio termo que torne menos sacrificante ganhar os jogos. Para o mata-mata da Champions League, isso também ajuda, né? Se você consegue ganhar do esporte um pouquinho mais fácil. Mas acho que a estrutura que tem ali, os pilares que esse time tem, eles são muito fortes para mata-mata. Eu não vejo nenhum tipo de revolução no Arsenal em termos de nomes ou de técnica e tal. Então acho que se chegar relativamente inteiro no próximo ano, ainda tem chance de bater mais uma semifinal, sim. Não, eu concordo, porque é isso. Hoje acho que a boa notícia para o torcedor do Arsenal, que não é um dia de boas notícias, o time tá num patamar que provavelmente vai estar entre os melhores de novo. Ganhar é uma questão difícil, mas como muita gente já falou, para ganhar você tem que estar sempre ali, chegando. Semifinal, quartas de final, semifinal, semifinal, uma hora você vai ganhar e o Arsenal parece estar no caminho para fazer isso, né? Só o que o Márcio Vieira lembrou aqui, que o PSG virou o destruidor de ingleses, não só nessa Champions, né? O bicampeonato foi construído em cima da Inglaterra, né? Da rivalidade França e Inglaterra, porque ano passado eliminou o Liverpool, o Aston Villa e o Arsenal, né? Em 3 fases eliminatórias. E esse ano eliminou o Chelsea, o Liverpool e aí bateu o Arsenal na final. É isso aí, Felipe Lobo. Mais alguma coisa sobre a final da Champions League? Não, é isso aí. Na segunda vai ter muito assunto, porque teve gente demitindo o técnico no fim de semana aí, né, bom? Mas aí Eu a gente fiquei fala na sabendo, segunda. Exatamente, a gente fala na segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, muito obrigado ao Felipe Lobo. Lembrando que você pode ajudar, contribuir com o meio-campo, se tornando membro do nosso canal de YouTube ou assinando a nossa newsletter lá no Substack. Na segunda-feira ela é fechada a assinantes e a de segunda-feira eu tenho quase certeza que vai ser sobre a final da Champions League. Então, se você quiser ler a gente, além de ouvir sobre esse jogo, assina lá no Substack. Você também tem acesso à newsletter exclusiva por meio do clube de membros. E se não puder ou não quiser contribuir, você pode só espalhar a palavra e contar para as pessoas que você gosta do conteúdo do meio-campo. Muito obrigado, Felipe Lobo. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Nós voltamos na segunda-feira. Valeu!